O ar abafado da cela de prisão preventiva pressionava o peito de Antônio Carlos como um peso enorme. Restavam apenas algumas horas até a última linha que separava aquela caixa de concreto do pesadelo da prisão. 75 anos nas costas. E este é o final. A esperança de uma pena mais branda, de clemência para um velho, esfacelou-se em pó, esmagada pela influência do tal papai, cujo filho, arrogante e bêbado, quase destruiu uma jovem vida. Agora, por defender os fracos, 1 ano de cadeia. Chegamos, Carlos. Em vez de espreguiçadeira na beira do mar, beliches fedorentos. Em vez de comida de restaurante, gororoba aguada. Sibilava a voz interior. Mas não havia arrependimento, nem uma gota. Pelo que fez, ele cumpriria 2 até 3 anos, só para salvar aquela garota. De repente, uma pergunta rouca do companheiro de cela naquele túmulo de concreto rompeu o silêncio. Antônio, por que você veio parar aqui? Excesso. Autodefesa, caramba. Antônio Carlos virou a cabeça a contragosto. Bem debaixo da minha janela, quando o sol estava se pondo, 3 canalhas agarraram uma garota. Ela se debatia, gritava tanto que o sangue gelava nas veias, quando eles começaram a rasgar as roupas dela. Bem, eu não aguentei. Peguei a espingarda, aquela de caça. Queria atirar para o alto, assustá-los. Pensei que se dispersariam como baratas. Ele sorriu amargamente. E a espingarda simplesmente disparou. Droga, velho idiota. As munições estavam na câmara. 2 deles fugiram como se o vento os tivesse levado. E o terceiro caiu. Estava se contorcendo no chão. Mal o salvaram no hospital. Ele estava por um fio. Antônio Carlos cerrou o punho. E então descobriu-se que esse terceiro não era apenas um marginal qualquer, mas o filho de um tubarão local. E esse pai, uma aranha insaciável, moveu céus e terras para me enterrar. Bem, ele me enterrou. O companheiro de cela balançou a cabeça. Aguenta firme, Antônio. Não vai ser fácil para você lá na prisão. Velhos, ainda mais os que não são da casa, eles infernizam lá. Você não é ninguém lá. E ele não estava errado. O inferno começou no exato segundo em que Antônio Carlos cruzou o limiar da cela na prisão. Vendo um beliche vazio, esgotado pela viagem e pelos procedimentos humilhantes, ele quis desabar sobre ele. A cabeça latejava pela humilhação sofrida. O transportaram como o mais notório bandido. Ele nunca tinha sentido tal estigma. Onde você pensa que está se jogando, velho decrépito? Levanta rápido! Bradou uma voz vinda da penumbra. Você, velha surda! Repetiu a mesma voz, quando Antônio olhou em volta, sem entender a quem se dirigiam. Por que você está me dando ordens? Perguntou Antônio, embora não houvesse medo na voz. Há muito tempo, em outra vida, ele usara uniforme e olhara a morte nos olhos mais de uma vez. Bandidos como aquele gritador não podiam quebrar seu espírito. Só que o corpo agora o traía. Os anos haviam cobrado seu preço. Você ainda pergunta por quê? Porque eu sou o dono aqui, e você é pó debaixo dos meus pés. Um brutamontes pulou do beliche, jovem, musculoso, com o rosto coberto por uma barba cerrada e o corpo inteiramente coberto por manchas azuis de tatuagens. Ele se aproximou de Antônio, fuzilando-o com um olhar de ódio. Você acha que eu não sei por que te mandaram para cá? Eu sei de tudo sobre todos aqui. Te deram pouco, muito pouco. Mas não se preocupe, eu vou consertar isso. O grande atirador, sua mãe. Você quase matou meu irmão, Valdir, com quem dividi cela quando éramos pivetes. Você o deixou inválido. Antônio não se intimidou. Olhando diretamente nos olhos insolentes, respondeu com firmeza. E bem feito para ele, para que não se atreva mais a pôr as mãos em quem é mais fraco. Eu agora vou te... O brutamontes engasgou de raiva e levantou o punho. Nesse momento, o trinco rangiu e um guarda apareceu na abertura. Paulo, pare imediatamente. Você está brincando com fogo. Mais uma surra e você vai para o isolamento. O brutamontes, cujo nome era Paulo, murchou instantaneamente. Eu?
Não, nada. Estávamos só nos conhecendo. Assim que a porta de ferro se fechou com um estrondo, Paulo saltou de volta para Antônio, os olhos ardendo com ameaça maligna. Eu vou me vingar de você, pelo meu irmão Valdir, e por mim mesmo. Você vai ficar assim comigo. Ele sacudiu um enorme punho diante do rosto do velho. Quando o barulho na cela diminuiu, e todos, acomodados em seus beliches, silenciaram, Antônio Carlos, pela primeira vez naquele longo dia, apoiou a cabeça no travesseiro e sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas, quentes, incontroláveis, dele, de um homem que sempre se considerara forte como uma rocha, não acostumado a chorar. Nem mesmo quando enterrou Teresa, sua amada esposa, levada por um infarto súbito. Nem mesmo quando se despediu da filha, Alice, que seguiu a mãe, atingida por uma doença misteriosa aos 14 anos. Naquela época, a dor era interna, aguda, alojada no coração para sempre. Mas agora as lágrimas corriam de desespero, de impotência diante daquele sistema, da escuridão sem fim ao redor. A única luz naquele reino de sombras eram as cartas de Ana, a mesma garota que ele havia arrancado das garras das feras. Uma órfã que sonhara a vida inteira com uma família, com alguém que viesse e a chamasse de filha. Ninguém viera. E o encontro com Antônio, aquele velho corajoso e gentil, tornou-se para ela um verdadeiro milagre. As linhas das cartas dela, que ele recebera ainda antes da sentença, no presídio, ele sabia de cor. Querido Antônio Carlos, como você está, meu querido? Como eles te tratam, te alimentam bem? Sinto que é difícil para você, muito. Que tristeza, que você esteja na prisão por minha causa. Mas que alegria enorme que eu tenha você. Tão bom, corajoso, gentil, o melhor de todos. Aguente firme, Antônio Carlos. Eu vou te esperar. Se Deus for misericordioso, virei te visitar. Amo com todo o coração. Sinto sua falta, sua Ana. Estas cartas eram o tesouro dele. Elas aqueciam a alma mesmo naquela realidade horrível e monstruosa. Com estes pensamentos, no final da noite, Antônio adormeceu num sono inquieto. Um empurrão brusco na costela o tirou do esquecimento. Por que você está dormindo como se estivesse no paraíso? Levanta, eu disse. Sibilou a voz odiada de Paulo sobre ele. Ei, velho, você provavelmente pensa que isso é um sanatório. Vão te trazer iogurte e mingau agora. Um coro de risadas forçadas ecoou pela cela. As zombarias continuaram no café da manhã. Mal Antônio levou uma colherada da gororoba da prisão à boca, Paulo arrebatou a tigela. O que, você ficou ousado? Se eu gostar, eu como. Um organismo jovem precisa de porção dupla. As paredes da cela pareciam tremer com as gargalhadas. Que nojo! Paulo fez uma careta e, no mesmo segundo, virou o conteúdo da tigela na cabeça de Antônio. A sala cheia de presos explodiu em risadas. O velho estava sentado, escorrendo mingau pegajoso misturado com lágrimas de raiva impotente e injustiça. Ele havia defendido uma pessoa, salvado de feras, não importando se eram mendigos ou filhos de milionários. E as humilhações caíam sobre ele. O pior era ver como o guarda, que observava a cena, não apenas não interveio, mas fingiu que nada estava acontecendo, um sorriso quase imperceptível cruzando seu rosto. Era óbvio, Paulo tinha uma posição especial ali, não o tocavam. Tal status privilegiado era algo que bandidos comuns nem sonhavam. Paulo estava cumprindo pena por dinheiro, uma soma enorme que o tal magnata Fernandes lhe pagara para que Paulo assumisse a culpa pelo envolvimento de seu filho em alguma história suja, talvez até um assassinato no trânsito. Parte do dinheiro, claro, foi parar nos bolsos da direção da colônia. Com tal cobertura, Paulo fazia o que queria. Mas Antônio Carlos, apesar de todo o horror do que estava acontecendo, tomou uma decisão firme: resistir. Sobreviver naquele inferno por causa de Ana. Ela se tornara o seu propósito, a sua única pessoa querida. Após a morte da esposa e da filha,
Ele vivia sozinho, como num deserto. E eis que, na velhice, Deus lhe enviara aquela garota. Sob uma chuva de zombarias e escárnio, o velho aguentou até o fim da semana. E então, chegou o dia do banho, a única vez que os presos tinham permissão para se lavar. Assim que Antônio ligou a água, sentiu um golpe forte nas costas. Os pés escorregaram traiçoeiramente no chão molhado, e ele caiu. "Por que você está sempre caindo, velho caduco?" zombou Paulo parado sobre ele. "Levanta, o que você está fazendo aí jogado?" Mas então Paulo viu que algo estava errado com o velho. O rosto de Antônio estava cinzento, os olhos revirados. Paulo se assustou. Assustou-se de verdade, como o último dos covardes, mas não pelo velho, por si mesmo, para que não lhe dessem uma nova pena por causar lesões graves. Droga, morreu será, virou um fraco. Ei, se estiver vivo, nem pense em me acusar. Paulo apressou-se em se retirar, desaparecendo na fumaça, só para que ninguém o visse perto do velho caído. Antônio Carlos continuou deitado no chão frio e escorregadio. Não conseguia se mexer. Uma dor aguda na nuca aumentava, e o mundo começou a escurecer. A consciência escapava. Ele acordou numa sala com paredes anormalmente brancas, uma porta branca. Sobre ele, o rosto de uma mulher se inclinava, lindo como uma visão. Por um instante, Antônio pensou ter chegado ao paraíso, onde não havia dor nem horror, e ao lado dele estava um anjo. Uma voz feminina agradável o trouxe de volta à terra. "Antônio Carlos, você acordou. Graças a Deus. Meu Deus, o que eles fizeram com você? Que bestas! É aqui que eles deviam estar, não você." Era a voz da médica da prisão, doutora Helena Costa. Ela não conseguia conter a indignação. "Doutora, o que aconteceu comigo?" perguntou Antônio. Ele entendeu. Hospital. Hospital da prisão. E o pesadelo logo voltaria. Contusão dos tecidos moles da cabeça, braços, hematomas extensos. Fraturas, graças a Deus, não há. Você foi espancado. Por quê? Como podem levantar a mão contra um velho? Nada é sagrado. A médica continuou a se indignar. "Obrigado, querida, por sua bondade", disse Antônio suavemente. "Mas ninguém me bateu. Eu escorreguei sozinho. O chão estava muito escorregadio." Ele mentiu. Não queria parecer frágil, um velho que reclama. Mas doutora Helena Costa, claro, não acreditou nele. Ele repetiu a mesma coisa para o investigador que veio depois. E se pegou num pensamento humilhante. Ele estava com medo. Medo de Paulo. Fraco. Ele se amaldiçoou mentalmente. Uma semana no hospital da prisão foi um sopro de ar fresco comparada à asfixia da cela. Doutora Helena Costa revelou-se uma pessoa de rara generosidade de espírito. Graças a ela, Antônio permaneceu no paraíso, não por 2 dias, como era de praxe, mas por uma semana inteira. Mas isso também chegou ao fim. Ele aguardava com pavor o retorno à cela. Tentava se preparar mentalmente, mas sabia, para aquilo era impossível se preparar. Como um bálsamo para a alma ferida, chegou uma nova carta de Ana. Ele se alegrou com ela como uma criança. "Querido Antônio Carlos, escrevo estas linhas e as lágrimas rolam de felicidade. Finalmente me permitiram vir te visitar. Apenas 10 minutos. Mas serão os mais esperados e felizes. Em 3 dias estarei com você. Aguente firme, cuide-se. Te amo. Sinto sua falta. Sua Ana." O coração se apertou com a alegria que o inundou. Depois de tais palavras, nem morrer parecia assustador. À noite, o trinco rangeu como de costume. O guarda empurrou Antônio para a cela. Ele esperou. Esperou pelas habituais zombarias, empurrões, insultos. Mas nada aconteceu. Ninguém lhe deu atenção. Os detentos estavam agrupados, conversando baixinho. Apenas um, notando sua surpresa, inclinou-se do beliche de cima em frente e disse baixinho: "Você teve sorte hoje, velho. O caixa." Paulo ficou doente. Pegou ele forte. "Ele não tem tempo para você por enquanto. Então pode dormir tranquilo." Antônio não respondeu nada.
Deitou-se silenciosamente em seu beliche e virou-se para a parede. Um sono inquieto o envolveu. Ele não sabia quanto tempo dormira, quando, através do sono, ouviu sons estranhos. E um sussurro baixo, quase imperceptível. Ajuda! No início ele pensou que era um sonho. Mas os sons se repetiram. O sussurro ficou mais insistente. Antônio sentou-se bruscamente. A cela dormia. Roncos sacudiam o ar. Mas através deles, um gemido se infiltrava. Ele foi em direção ao som. Uma fina faixa de luz do corredor, penetrando pela fresta sob a porta, mal iluminava o caminho. E então, ele entendeu. O gemido vinha do beliche de seu algoz, Paulo. Paulo estava deitado, pálido como a morte, em suor frio. Tremia como uma folha de álamo. Nos primeiros segundos, a raiva ferveu em Antônio. Queria simplesmente virar as costas e ir embora. Exatamente como Paulo havia saído do chuveiro, deixando-o deitado no chão. Mas mesmo para com o pior inimigo, Antônio Carlos, um homem de alma generosa, não conseguiu demonstrar tamanha insensibilidade. Faltou-lhe coragem, afinal, nem animais são abandonados. E isto era um ser humano. Isso significava que ele não viera ao mundo à toa. "O que há com você?" perguntou Antônio, chegando mais perto. Paulo ofegou, segurando o peito. "Coração, dói muito. Aguente firme. Calma, talvez passe. Uma crise." Mas o homem piorava. Respirava com dificuldade, os olhos arregalados de terror. Apenas sussurrava, quase inaudível: "Não vá, ajude." Antônio não sabia o que fazer. Ele não era médico. "Meu Deus, o que estou fazendo parado? Ele precisa ir para o hospital urgentemente." "Eu vou chamar o guarda. Precisa ir para o hospital agora. Volto já", disse ele a Paulo. E correu para a porta. Começou a bater nela com toda a força. Os companheiros de cela se mexeram, resmungando descontentes. "Por que você está batendo, velho maluco? Idiota! Se eu levantar agora, eu te mato." Antônio não ouviu. Continuou a bater na porta de ferro, até que ela finalmente se escancarou. Na abertura, apareceu um guarda sonolento e descontente. "O que você quer?" sibilou ele, olhando fixamente para Antônio. "O homem está passando mal. O coração. Ele vai morrer a qualquer minuto. Para o hospital com ele." Antônio falou agitado. O guarda foi até o beliche de Paulo, olhou para o rosto pálido. Coçando a nuca e bocejando, ele disse indiferentemente: "Comunicarei a quem de direito. Mas o médico não virá antes da manhã. Isto é uma prisão, não um sanatório. Não devia ter vindo para cá." Antônio ficou chocado com tamanha desumanidade. "Mas ele não vai sobreviver até amanhã. Informe o diretor da colônia. Ele conhece Paulo." "Não se faça de esperto, velho. Dando ordens por aqui." O guarda o interrompeu e fechou a porta. Antônio, sem ter conseguido nada, voltou para Paulo. Ele o olhava com olhos arregalados, cheios de terror. Não conseguia mais falar. Apenas gemia. Depois, o gemido também cessou. Antônio pegou sua mão. O pulso era quase imperceptível. Os companheiros de cela sussurravam animadamente: "Nossa, o caixa está acabando. Que reviravolta. Para lá é que ele vai. Ficou gordo demais." Antônio não perdeu a cabeça. Uma imagem do passado distante passou pela sua mente. Seu pai. Um ataque cardíaco há muitos anos, quando Antônio ainda era adolescente. Sua mãe. Como ela lhe fez massagem cardíaca até a chegada da ambulância. E o salvou. Mas a ela, ninguém salvou do infarto. Simplesmente não havia ninguém por perto. Parece que é o mesmo caso agora, passou o pensamento. Sem hesitar, ele colocou a palma da mão no peito de Paulo e começou a fazer compressões rítmicas. Os presos ficaram mudos. Olhavam como um bando de curiosos, às vezes soltando comentários cáusticos. "Olha o velho dando show. O caixa pisava nele, e ele o está puxando de volta do outro mundo. Definitivamente pirou." Os esforços de Antônio não foram em vão. O pulso sob os dedos ficou mais rápido.
O coração bateu mais forte. Paulo abriu ligeiramente os olhos, moveu os lábios sem som. Aparentemente nasceu de camisa. Ou a oração de Antônio chegou ao céu. Logo, o doente Paulo foi retirado da cela numa maca. As notícias da prisão se espalham como fogo em floresta. No dia seguinte, a zona inteira zumbia. A atitude do velho chocou a todos. De um caduco humilhado, ele se transformou num homem cuja resistência silenciosa e misericórdia no inferno conquistaram respeito. Salvou o próprio caixa, sussurravam pelas costas. Antônio Carlos não pensava em heroísmo. Que heroísmo? Simplesmente ajudou alguém em apuros. Seus pensamentos estavam longe. Ele ansiava por casa, pela sua aldeia, onde viveu a vida toda. Como ele desejava subir num fogão a lenha quente, se cobrir com a cabeça sob o cobertor e se isolar do mundo inteiro, de todo aquele horror. Mas apesar de tudo, este dia era especial. O dia do encontro com Ana. O coração cantava só de pensar. Ana! Escapou o grito, quando na sala de visitas, acompanhada por um guarda, entrou a garota magra e frágil, com enormes olhos cinzentos. Antônio Carlos, vovô, como o senhor está? Meu Deus, como o senhor emagreceu, meu querido. Não te maltratam aqui? Ela perguntou nervosa e apressada. Não, querida. Está tudo bem. Ele mentiu, olhando para ela. E você? Tem dinheiro? Não está passando fome? Tenho, vovô, tenho tudo. Só não tenho o senhor por perto. Sinto uma falta imensa. Eu também, Ana. Sinto muito a sua falta. Havia tanta coisa que ele queria dizer. Mas 10 minutos voaram como um instante. Quando o guarda anunciou o fim, os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Antônio também não se conteve. As mandíbulas travaram pelas emoções contidas. Ele ficou tão emocionado que não conseguiu se acalmar nem de noite. Ninguém mais ousava zombar dele ou fazer comentários sarcásticos. Paulo estava no hospital, e após o que ele havia feito, os outros mantinham distância. Mas sua alma não ficou mais leve. A saudade de casa, do calor das paredes queridas, de Ana, sua garota amada, pressionava com força inacreditável. 8 meses. Para detentos experientes, uma ninharia. Para ele, uma eternidade. O tempo se arrastava insuportavelmente e não havia esperança de um milagre rápido. Mas Antônio estava enganado. O milagre aconteceu logo no dia seguinte. Pela manhã, um guarda entrou na cela e, acompanhado por 2 escoltas, Antônio Carlos foi levado ao diretor da colônia. Um homem de cabelos grisalhos em uniforme estava sentado à mesa. Seus olhos profundos examinavam o velho. Antônio parou de horror. O que mais? O que poderia acontecer depois de tudo o que ele havia passado? A apreensão aumentava, e então ele ouviu palavras em que não conseguia acreditar. Antônio Carlos. Novas circunstâncias surgiram em seu caso. Foi realizada uma revisão. Sua pena foi reduzida para 6 meses. Esse tempo, o senhor já cumpriu, na prisão preventiva e aqui. Portanto, a partir de amanhã, o senhor está livre. Antônio ficou petrificado. Não conseguia emitir som algum. O diretor, notando seu espanto, repetiu. Sim, sim, amanhã estará livre. E aqui, isto é para o senhor. Ele estendeu um envelope. O conteúdo do envelope surpreendeu Antônio, não menos que a notícia da libertação. Olá, Antônio Carlos. Aqui é o Paulo. Se o senhor está lendo esta carta, significa que já o informaram sobre a libertação. Parabéns. Pessoas como o senhor não deveriam estar aqui. Não tenho palavras para expressar minha gratidão por seu coração compassivo e pelas mãos que salvaram a minha vida. E não tenho palavras para implorar o seu perdão pelo meu comportamento monstruoso. Mas ainda assim, peço, perdoe-me. É uma pena que eu não possa dizer isso pessoalmente. Agora estou cumprindo pena em outra colônia. Mas talvez, um dia nos encontremos. Adeus, Paulo. Perdoo. Eu te perdoo. Não há nada mais puro e brilhante do que o arrependimento.
sussurrou Antônio, emocionado até o fundo da alma. Em sua longa vida, ele não desaprendera a acreditar nas pessoas. Quando os portões da prisão se fecharam com um clangor atrás de Antônio Carlos, ele inspirou profundamente o ar da manhã de verão. Viu o sol brilhante e o céu infinitamente azul. Pronto, agora tudo ficará bem, pensou. E então ouviu o som de saltos no asfalto. Ela, Ana, chegou um pouco atrasada, mas isso não importava. Eles se abraçaram tão forte como nunca, e nunca mais se separaram. 5 anos se passaram. A prisão quase se apagou da memória, restando apenas como um sonho vago e terrível. Um dia, num domingo, Antônio Carlos, que já tinha 80 anos, estava na missa na igreja local. Entre os fiéis, seu olhar se fixou num rosto familiar. Ele o havia visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar. Os anos cobravam seu preço. O homem o olhava sem desviar o olhar. De repente, a ficha caiu para Antônio. É o mesmo Paulo, da prisão. Nos encontramos de novo, Antônio Carlos. O homem se aproximou. E eu, enquanto cumpria o resto da pena, cheguei a Deus. Como se algo tivesse mudado na minha mente. Comecei a ver o mundo de outra forma. É tudo graças ao Senhor. Vou rezar pelo Senhor. Que bom, Paulo, que não se perdeu. Aguente firme, respondeu Antônio, e seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Ele saiu da igreja. A alma estava leve e clara. Ele era amado, era guardado por Deus, e isso significava: a vida continuava. Apesar de tudo,